Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm, und hat aus lauter Purpur ein Mäntlein um. Sag, wer mag das Männlein sein, das da steht im Wald allein, mit dem purpurroten Mäntelein. Quando libertamos as memórias, elas provocam uma revolução em nossos pensamentos e nos contaminam de prazer e melancolia. Os alemães que colonizaram o Brasil sempre foram saudosos com as raízes, até o dia em que eles perderam a voz e as casas ficaram em silêncio. Isto aconteceu no Brasil durante os anos polêmicos do Estado Novo de Getúlio Vargas. As memórias de quem era criança e descendente de alemão na época representam uma das faces dessa história. Komm, Elisabeth, die Nachrichten beginnen. Extinguimos as organizações estrangeiras de caráter político. Proibimos o uso dos seus distintivos e insígnias e também a publicação de jornais em língua estrangeira. O ambiente nacional tem reagido sabiamente contra esses agentes de perturbação e desordem. A propaganda insidiosa e dissolvente apenas impressionou os pobres. Liebe Margit, uns geht es gut, aber nach dem Staatsstreich und der Nationalisierung durch Getúlio hat sich unser Leben geändert. Die Kinder lernen jetzt Portugiesisch in der Schule. Ich wehre mich doch dagegen. Es ist schwierig. Die Nachbarn machen es wie ihr und kehren nach Deutschland zurück. Es genügt schon, hier oder dort die Muttersprache zu sprechen, um das Vaterland zu meinen. Jeder weiß das. Aber nun wurde uns verboten, Deutsch zu sprechen. Dentro de casa a gente falava só alemão, mas na rua não podia, né? Tinha que falar português. E minha mãe nunca aprendeu português. Ela só sabia sim e não. Ela ficou dentro de casa, né? Muito medo, muito medo. Tudo era medo. Aquele ambiente, sabe, hostil, assim, aquele ambiente de medo. Que deixou a gente, clima, a gente ficava muito... Ficou gravado na gente. Isso fica gravado, daí a gente fica impressionada. A criança impressiona muito, né? E a gente não esquece isso. Foi horrível. A gente, como tinha pele branca, cabelo branco, né? Era chamada de galega, de quinta coluna. Eu me recordo muito bem, quando a gente ia para a escola, tinha geada, e a gente tinha que ir descalço. Eu não tinha sapato, nós éramos de uma origem humilde. E, além do mais, a escola era paga a R$2.000. Mas os pais faziam questão que as crianças fossem para a escola. As escolas que existiam aqui, elas todas foram fundadas por alemães. Os professores vinham da Alemanha. E de hoje para amanhã, a aula passou a ser em português,
que para mim, para nós todos, era grego. Tinha que todo dia escrever o hino nacional, o hino da bandeira, hino não sei lá o quê, e tinha que cantar, e todos que tinham nome português não entravam na história, era só os alemães, né? Aquilo também deixou a gente assim um pouco traumatizado, né? Abalado, porque era uma coisa tão esquisita. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, e numa época em que tais medidas pareciam temerárias. Esse nacionalismo, aqui na região, ele não tinha cara ainda, né? Não tinha fachada para a gente entender direito. Meus pais não falavam português e eu, naturalmente, também não. Então, a gente sentia essa insegurança, medo, sabe? Quando a gente saía para a rua, os pais já vinham atrás, não falem alemão, não falem alemão. Minha mãe, então, quase não saía, não fazia compras, não saía, só ia lá onde ela podia falar alemão. Dentro de casa continuou-se a falar alemão, não era obrigado, senão a mãe ficava boiando. Com 7 anos, quando fui para a primeira série, aí eu aprendi a falar o português. E aí eu fazia as compras para minha mãe, nas quitandas, aí no armazém. A minha avó, coitada, a mulher ficava só em casa e ela então nunca aprendeu a nossa língua. Quando ela morreu, ela falava mal e porcamente algumas palavras assim em português. Em Pomerode não tinha gente que falava português naquela época. Todo mundo falava alemão. Na, aber sie haben jetzt auch Deutsch gesprochen. Ja. Wie soll ich sprechen, ne? Aber immer so, dass die das nicht mitgekriegt haben. Ja, guck, weggegangen war ich dann nicht, ne? E atenção, ouvintes, vem aí para contar o que acontece em todos os quadrantes do mundo. Ein bisschen lauter, bitte. O correspondente nacional. As tropas de Hitler invadem a Polônia. A Alemanha quebra o acordo e bombardeia cidades polacas. Wir haben jetzt ein Problem. Der Krieg hat angefangen. Não se sabia direito o que estava acontecendo, né? Eu acho que nunca, que nem na Alemanha, não se podia saber o que Hitler pensava. Aqui não se podia saber aonde ia levar essa baderna e quem é que estava por trás. Presidente leal e bondoso, é Getúlio nosso protetor. Saciante ele é o amigo, seu futuro para si ele amou. A gente tinha medo de andar na rua. Lembro também um dia quando nós voltávamos do colégio, minha irmã mais velha chama a mais nova, Mitze, vem cá. Nisso passa um policial. Nos pegou pelo braço e nos ameaçou em nos botar na cadeia. Imagina nós crianças, o medo. O alemão que a gente falava aqui era o que a gente chamava de Deutschverderber. Mas é um alemão todo arrevezado, né? Um alemão de, vamos chamar assim, de colônia. Da parte da minha avó, da Oma, havia um interesse muito grande em preservar o alemão. Liebes Tagebuch, bin ich eine brasilianische Deutsche oder eine deutsche Brasilianerin? Mein Herz ist das eine, meine Seele das andere. Unsere Sitten und Gebräuche sind von weit her gekommen. Obwohl ich nie das Land meiner Väter gesehen habe, ist ein Teil von mir in Deutschland, wenn ich die typische Musik höre. Depois da janta, a gente sentava em volta da mesa e cantava
canções alemãs. E com a proibição da língua alemã, aquilo parou, né? E nunca mais voltou. Era muito família. O meu irmão tocava muito bem piano, minha mãe tocava piano e meus pais eram muito festeiros. Eles adoravam festas, gente dentro de casa. Acabou tudo que era festas alemãs. Isso aí terminou. Era bom antigamente. Todo domingo a gente domingueira dançava. Era bom. Hoppa, hoppa, Reiter, wenn fällt, dann schreit fällt auf den Rasen, fressen in die Raben, fällt in den Sumpf, macht der Reiter Bums. Lábios que eu beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar. E atenção, atenção, ouvintes! França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. A invasão nazista na Polônia causa revolta na Europa. A Itália permanece neutra. O papai, a duras penas, tinha comprado na época um Ford 37, lindo de viver. E um dia desses chegou um oficial e confiscou o carro porque ele ia servir para as forças nacionais no combate à guerra. E nós aos sábados íamos dar um pulinho lá para ver o carro lá de longe. Papai trabalhava numa empresa que originalmente era alemã, a metalúrgica Otto Benak, e que foi encampada pelo governo. Minha mãe era brasileira, o pai dela já era brasileiro, e ela tinha recebido duas heranças de tios que eram solteiros e morreram e deixaram para ela. E o dinheiro ela botou no Banco do Comércio, naquele tempo. E esse dinheiro, porque meu pai era alemão e minha mãe era brasileira, eles confiscaram esse dinheiro e nunca devolveram nada. Perdeu tudo. Excelentíssimo Senhor Nereu Ramos, interventor federal de Santa Catarina. Meu marido é brasileiro e foi demitido do serviço público por ter sobrenome estrangeiro. Temos 3 filhos menores, todos também nascidos em solo brasileiro. Nossa família depende desse trabalho. Que culpa temos se nossos pais vieram da Alemanha? Eu nem quero falar, mas quem foi esse homem foi o grande Nereu Ramos. E ele era muito vingativo, né? Não gostava muito, principalmente dos de Blumenau, né? Eu era professora em Brusque, tinha espiões lá, aí falaram que eu falei alemão, perdi meu emprego. Era pesado, porque era perseguição, né? O governo colocou secretas, sabe? Uma polícia secreta justamente para espionar, porque era um pecado falar alemão. O policiamento, as investigações conduzidas na época eram de gente despreparada, gente grossa mesmo. Pegavam qualquer um e agora você é um agente do nacionalismo. Isso considero um equívoco muito grande pelo responsável de Santa Catarina aqui, que era o interventor, o primeiro governador do estado que deu os parabéns para Getúlio Vargas por seu golpe, né? Ele também foi o primeiro a ser nomeado interventor do estado de Santa Catarina, né? E lamentavelmente que ele foi um grande político, né?
ele podia ter morrido sem essa carga de perseguir gente inocente, que não tinha nada a ver com isso, né? Quando eles pegavam algum papel, alguma coisa escrita em alemão, faziam a pessoa engolir o papel, tomar óleo de rícino e engolir o papel. E por isso a minha mãe, eles tinham medo que viessem também vasculhar a casa e ela queimou todos os livros. Eles iam embaixo da casa para escutar se a gente, para ver se a gente escutava o rádio ou falava alemão. E isso aconteceu aqui em Joinville. Eles vieram aqui para ver que a gente tem arma, né? Joguei a arma para baixo. Aqui embaixo da casa. Eu peguei, joguei, que estava um pouco aberto assim, né? Embaixo, eu joguei fora. Ah, se eles encontrassem a arma, estava perigoso. Meu pai queria ouvir as notícias pelo rádio, à noite. Então, nós, minha irmã e eu, tínhamos que cuidar do lado de fora, porque sempre existiam os, tipo espiãozinho, que se aproximava para ouvir perto da janela se a pessoa estava ligada na rádio alemã. E a gente se distraiu e o meu pai foi preso. Aí uma noite eles invadiram a nossa casa. Eles tinham, não sei se era metralhadora, me lembro que isso é uma coisa grande lá, né? Aí meu pai, ele alugava livros alemães que vinham de Florianópolis, queimaram aqueles livros. Depois o meu irmão tinha assim brinquedos que meu pai buscava da Alemanha, que não tinha aqui, eles destruíram tudo. Eu tinha um jogo assim de bordado que eu ganhei do padrinho, eles arrebentaram tudo, procurando alguma coisa, né? E o que eles puderam quebrar, eles quebraram. Meu avô era um agricultor forte aqui do bairro Garcia. Ele tinha um rádio e escutava rádio de diversos lugares, inclusive da Alemanha. Escutava a BBC de Londres, escutava o Rio de Janeiro e tal. Então houve a denúncia. O velho Klieger lá está escutando o rádio da Alemanha, né? Porque havia muita espionagem em torno disso. De repente, bateu a polícia na porta e botaram a porta abaixo, e a minha avó tinha esses panos bordados, né, na parede, e aí eles foram rasgando, botando no chão e virando tudo. Um sargento, que não era daqui, tinha muita bronca daquela mulher que não falava português, que era minha avó. Então ele fez os soldados rastejarem e destruírem totalmente a horta dela. Então ela foi para a porta e disse um monte de desaforo pro sargento. Ele levantou a arma e apontou para ela. Apontou para ela